trago a leitura de mais um oráculo e hoje vai ser o Baralho Cigano, edição celestial. Esse aqui. E esse baralho, ele tem, esse deck, né, tem algumas peculiaridades que eu vou trazer também nessa leitura, que cada carta tem um resuminho, assim, da essência daquela carta, que eles chamam de sussurro da carta, e também um resumo sobre aspectos da carta no amor, no trabalho e na saúde, né? Um resumo do próprio oráculo, né? Desse próprio deck. Então eu vou fazer primeiro uma avaliação, né? Vou falar sobre o que é aquela carta, o significado dela, tanto o positivo, o negativo, todos os aspectos, e depois eu leio esse resuminho do próprio oráculo, certo? Então, na sequência, vem aí as cartas para vocês escolherem com os cristais, né? E na sequência eu venho falando sobre cada carta de acordo, e aí cada um avalia aí, né? O que se fez sentido ou não, a carta que cada um escolheu, a carta que chamou mais atenção, certo? Então, até daqui a pouquinho. Se você escolheu a carta 1, é a carta dos peixes. Uma carta muito boa, uma carta que fala de abundância, de prosperidade, de fluxo na questão financeira. Então, se você aí está pensando em empreender, né, ser autônomo, é um momento muito bom de fluxo financeiro, né? Só que a carta dos peixes, né? Como ela fala de abundância, prosperidade, isso a gente pode também abranger todos os aspectos da vida, né? Que a prosperidade não fala só em relação a bens materiais, mas em relacionamentos que fluem com leveza, com harmonia, né? A saúde também está em equilíbrio, então seria a prosperidade em todos os aspectos da vida, mas principalmente na questão econômica, ela fala muito sobre a abundância, sobre um momento muito propício, né, para negócios, para empreendimento, empreendimentos, para quem é autônomo, assim, um momento de crescimento financeiro, né? Então, investir realmente. Mas os peixes também, como eles falam de fluir, né? A abundância tem que fluir, porque o peixe nada, né? Com leveza, nas profundezas aí, né? Então, também pede aí um pouquinho também de profundidade, de conhecimento, né? Para conseguir fazer essa energia fluir e não ser uma pessoa assim que tenha muito apego, não vibrar na escassez, porque o fluxo de abundância precisa fluir livremente. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo de perder, que vive segurando, que tem medo de arriscar, de uma certa forma você acaba quebrando o fluxo da abundância, né? Então, agora eu como eu falei no início, cada carta desse deck traz algumas mensagens, né, de cada um, porque cada deck de baralho cigano, do tarô, tem a sua própria energia. Então, cada um tem uma característica própria também, né? Uma interpretação de acordo com o que as cartas querem trazer, né? Inclusive das próprias figuras, do próprio estilo delas, trazem também uma interpretação conectada ao deck. Então, eu vou ler o resumo dessa dos peixes. Então, o sussurro da carta, né, que é um resuminho dela, é o seguinte:
Abundância circula. Quem segura demais sufoca o próprio fluxo. Receba com gratidão, dê com generosidade. No amor, é relação que se aprofunda, vínculo abundante, casal que cresce junto. Para quem está só, abertura emocional generosa. No trabalho, ganhos crescendo, negócios prosperando, oportunidades múltiplas, excelente carta para empreendedores e autônomos. Na saúde, é uma carta que fala sobre vitalidade fluida, recuperação tranquila, energia regenerada. Mas, como as cartas sempre podem estar falando sobre algo positivo, mas também tem um lado em que ela pode estar pedindo, né, algo, o que está faltando, né, da essência dela. Então, aqui pede também atenção à saúde sistêmica, na questão de líquidos e circulação, né? Às vezes tem gente que tem retenção de líquido, tem gente que tem problema de circulação. Então, se é o seu caso, para quem escolheu essa carta, né, prestar atenção um pouquinho nessas questões, certo? Então é isso. Se você escolheu a carta 2, é a carta da serpente. A carta a serpente, né? Ela normalmente as pessoas relacionam essa carta à traição, né? A pessoas traiçoeiras, né? Então fala, fulano é uma cobra, né? Que é a pessoa que não é confiável. E realmente, dependendo do contexto em que ela sai, ela pode estar realmente falando de pessoas não confiáveis no nosso entorno. Então, quem escolheu essa carta, se está aí, por exemplo, querendo aí começar um empreendimento, ou então fazendo um contrato, ou então começando a se relacionar, né, um novo relacionamento, então prestar atenção nas coisas ocultas, no que as pessoas às vezes não mostram, né, nas entrelinhas. Então, é uma carta que pede atenção aí, com as pessoas do nosso entorno, do círculo de amigos, familiares. Nem sempre, né, a gente está cercado de pessoas que querem o nosso bem. Então, é uma carta que pede aí para se prestar atenção com as pessoas que estão aí no entorno, e dependendo das situações em que a pessoa estiver aí envolvida, tanto questões de trabalho, de amor, né? Na saúde também, às vezes prestar atenção em algumas questões de saúde que estejam, né, assim, não muito claras, às vezes um sintoma de alguma coisa que aparece, que some, e então investigar, né? Então, é uma carta que pede atenção. Mas também essa carta pode estar se referindo à própria pessoa, no sentido de que a cobra ela é um bicho que troca de pele, né? Então, e essa troca de pele traz uma renovação, né? E então, às vezes, isso está pedindo para a própria pessoa que escolheu essa carta fazer esse processo de transformação, de renovação. Às vezes a pessoa está precisando fazer movimentos para trazer uma, uma transformação realmente, uma mudança na vida, para que ela possa progredir, evoluir, ou mudar, às vezes, uma situação que não está boa, mas ela precisa fazer esse movimento e realmente buscar essa renovação na vida, essa transformação na vida, né? E também fala também de caminhos aí meio tortuosos que a pessoa pode estar escolhendo, né? Porque a cobra, ela não anda em linha reta, né? Ela anda assim, sinuosamente. Então, também prestar atenção nas escolhas aí, nos caminhos que estão sendo escolhidos, que nem sempre são caminhos retos, caminhos corretos, né? São caminhos meio tortuosos. Então, ficar atento
a todas essas questões. Então, é uma carta mesmo que pede atenção. E aí, né, o resuminho dessa carta, a mensagem desse baralho, né, desse deck, é o seguinte: sussurro da carta. Quem vê apenas o que querem mostrar não vê o suficiente. Olhe 2 vezes e depois mais uma. Então, pedindo aí para olhar além das aparências, né? No amor, cuidado com terceiros envolvidos, ciúmes ou alguém que não está sendo claro. Para quem está em uma relação, peça honestidade. Para quem está só, evite envolver-se sem entender o contexto da pessoa, né? Então, ficar mais atento aí, né? Nas intenções. No trabalho, concorrência sutil, colegas em agenda própria. É gente que não está na mesma sintonia, né? Que você. Propostas com cláusulas escondidas, leia contratos com atenção e desconfie do que vem fácil demais. Então, cuidado com os golpes, né? Saúde, atenção a sintomas que se disfarçam ou mudam de lugar. Boa hora para exames preventivos, especialmente os que investigam o que não dá sinal claro, certo? Então, e como dizem, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, quem está aí com algumas questões aí de saúde que anda desconfiado, faça exames, investigue, né? Para poder resolver de uma forma muito mais tranquila, certo? Então é isso. Se você escolheu a carta 3, é a carta do chicote. A carta do chicote, normalmente ela está relacionada a conflitos. Então, quem escolheu essa carta pode ser que esteja passando aí por algum momento de brigas, de conflitos, de desentendimentos, ou na família, ou no relacionamento, ou no trabalho. Então, é um momento aí de tentar solucionar, né? Achar formas mais equilibradas de solucionar esses conflitos, buscar ali harmonia, buscar equilíbrio, né? E muitas vezes está falando sobre padrões que acabam se repetindo. E a pessoa às vezes não aprende, então por isso que os padrões acabam se repetindo. Então, relações tóxicas, então a pessoa. Tem gente que fala, eu tenho dedo podre, não sei o quê, mas não é, porque infelizmente ela acaba repetindo padrões que a levam a relacionamentos sempre muito semelhantes. Então, é o momento em que ela tem que mudar esse padrão. Aí no caso, seria assim: você assumir o controle do chicote, né? Sair do controle desse padrão, assumir o controle e mudar esses padrões na vida. E também, né, falar, tentar justamente resolver esses conflitos que acabam advindo dessas repetições de padrões nocivos e tóxicos, né? Então, tanto a pessoa que acaba sendo subjugada, né, por se deixar envolver nessas relações não muito positivas, né, e se envolver em conflitos, em brigas, em confusões, em vários aspectos aí da vida, né, em vários círculos da vida, né, pode ser, como eu falei, relacionamento, família, amizades, então, trabalho. Então, é o momento de fazer um movimento para mudar esse padrão que está causando esses conflitos, né? Então, também é uma carta de alerta, de atenção, de advertência, para que se consiga aí assumir o controle e modificar esta energia aí pesada, essa energia de conflito e que não traz aí muitos benefícios. Então, é um momento de fazer movimentos para equilibrar esses conflitos e essas energias pesadas na vida. Então, vamos usar a mensagem, né, desse deck aqui, desse baralho. Então, tem o sussurro da carta. O que se repete na sua vida está pedindo compreensão, não mais esforço. Pare de bater na mesma porta e procure a janela. No amor, discussões frequentes, brigas pelo mesmo motivo, tensão acumulada.
Vale conversar com calma sobre o que vem se repetindo na relação. No trabalho, trabalho exaustivo, conflitos com colegas ou chefias, ambiente desgastante. Atenção a sinais de esgotamento, esse ritmo não se sustenta por muito tempo. Então, também aqui, né, o Scott fala também da questão do desgaste, né, desgaste físico, desgaste mental. Então, às vezes, no trabalho, está tendo um esforço demasiado, está gastando muita energia. Então, é um momento de reequilibrar isso, parar, refletir e reorganizar a rotina para que as coisas entrem num ritmo menos desgastante, um ritmo mais normal, mais equilibrado. Saúde. Estresse físico, tensão muscular, sintomas que voltam. Atividade física canalizada, exercício consciente, ajuda mais do que tentar relaxar à força. Então, também é uma carta, né, como ela fala do esforço excessivo no trabalho, no desgaste, isso também pode acabar trazendo sintomas de estresse, né, estresse físico, emocional, então desgaste realmente físico, né, cansaço demais. Então, é um momento de trazer equilíbrio para a vida. E quando a carta que fala de atividade física consciente, que muitas vezes, às vezes as pessoas falam, eu preciso relaxar, então vou meditar. Só que você não, às vezes a gente não está naquela energia de conseguir realmente entrar num estado meditativo. Então, às vezes é muito mais produtivo você fazer uma atividade física, né, que acaba o esforço físico acaba te relaxando todo o corpo, desde que você faça concentrado no que você está fazendo, e que dá mais resultado do que você ficar tentando meditar à força. Porque às vezes a gente fica tentando, eu preciso relaxar, mas é algo que você não vai conseguir fazer se a tua mente está acelerada. A atividade física auxilia na gente baixar, né, essa aceleração mental, desde que você faça aquilo concentrado no que você está fazendo, né? E aí você acaba trazendo um alívio para o corpo e para a mente, certo? Então é isso. Então por hoje é isso, né? Esse deck aí diferente, com mensagens, né? Bem relacionadas às próprias imagens, né? Porque cada baralho, cada deck diferente, com cada ilustração que é feita com aquela energia que conecta aquelas imagens à mensagem que quer ser passada. Então, essa é a leitura de hoje, com as mensagens de hoje. Eu espero assim que quem escolheu as cartas, elas tenham trazido aí mensagens assertivas, uma orientação, uma contribuição para a semana aí de vocês. E na próxima semana eu volto com um novo oráculo, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.